Acabou de ser lá na Netflix a tão aguardada segunda temporada da série Bom Dia Verônica, uma série que chamou bastante atenção lá em 2020 com um assunto bastante urgente que era violência doméstica. Foi uma série que foi muito bem comentada, gerou vários debates interessantes e, claro, tinha um enredo, uma história realmente muito boa. E as expectativas sobre essa segunda temporada eram bastante altas. Mas será que supriram todas essas expectativas? Fica nesse vídeo aqui que eu vou contar pra vocês tudo o que eu achei sobre a segunda temporada de Bom Dia Verônica. Claro, se você não for inscrito no canal ainda, não deixe de se inscrever e se você puder deixar o like, me ajuda bastante. Esse vídeo aqui terão spoilers da segunda temporada de Bom Dia Verônica. Caso você não tenha assistido ainda e se importa com spoiler, sugiro que veja a temporada primeira e depois volte aqui. São 6 episódios, dá pra você assistir em um dia tranquilamente. Eu particularmente acho muito boa a primeira temporada de Bom Dia Verônica. Apesar de alguns deslizes na narrativa, alguns furos e tudo mais, eu acho que, no geral, eles entregaram uma primeira temporada realmente muito boa. Infelizmente, eu não posso falar a mesma coisa sobre essa segunda temporada, que tem muitos altos e baixos, e talvez mais baixos do que altos. Bom, nessa segunda temporada, continuamos a jornada da Verônica, que agora assume a identidade da Janete após fingir a sua morte. Ela busca por vingança e tenta desmascarar a todo custo a máfia envolvendo a polícia, políticos e líderes religiosos que tentaram matá-la. Só que no meio do caminho, ela acaba se deparando com Matias, um líder religioso que oferece a cura para mulheres jovens e atraentes, mas que no fim só está tentando abusar delas. Ele também está por trás de toda a máfia e daqueles orfanatos que criam jovens para se infiltrarem nesses órgãos públicos e serem corruptos e colaborarem com a corrupção e tudo mais, que foi o caso da Anitta, que a gente já descobre na primeira temporada, que ela foi criada justamente para isso. E eu devo dizer que essa segunda temporada ela veio com um ar de Tropa de Elite 2, como se nos mostrasse que o inimigo agora é outro e que o buraco é bem mais embaixo, sabe? E a Verônica agora, claro, enfrenta desafios ainda maiores, pois a polícia, o meio religioso e até o povo, né, está contra ela. E ainda por cima, ela precisa manter a sua identidade de morta. Então, os desafios realmente se tornaram muito grandes e ela se prepara para isso, né? Logo no começo da temporada a gente vê que ela treinou, que ela está lutando, né, e ficando mais forte para justamente combater esse mal. E começando pelos pontos positivos da temporada, eu acho que o arco do Matias realmente foi muito bem feito. Inicialmente a gente vê uma família muito bem estruturada, muito bonita e tudo mais, todo mundo ali se ama, mas a gente começa a perceber logo nos primeiros minutos que tem algo muito estranho acontecendo ali. Isso porque a matriarca, né, a Gisele, interpretada pela maravilhosa Camila Márdila, é uma mulher que se demonstra meio amarga, meio incomodada com algumas coisas, sobretudo a sua filha. Dá a entender ali que ela tem inveja da filha. Já a filha em questão é a Ângela, interpretada pela Clara Castanho, que é uma adolescente que não tem muita liberdade, afinal seus pais são religiosos, e ela quer fazer coisas de adolescente e acaba não conseguindo por causa disso. E o pai, que é o Matias, interpretado pelo Reinaldo Gianecchini, é um cara, um líder religioso, um cara muito famoso, mas que a gente começa a perceber que tem alguns costumes bem estranhos dentro da sua própria casa. E no fim a gente vai descobrir que o Matias, na verdade, é um predador sexual. Isso me lembrou muito ao caso do João de Deus, né? Que é daquele líder religioso e tudo mais. Eu acredito que faça referência a ele, que deva ter se inspirado na história desse cara. E aqui a gente vê um líder religioso realmente que usa a fé das pessoas, das mulheres, para abusar delas. E o pior de tudo é que ele é muito cuidadoso com todos esses casos, acobertando todos eles, o que tornou muito mais difícil o trabalho da Verônica, que era desmascará-lo. Mas ele também esconde um outro segredo, que é substituir a sua esposa pela sua filha. Isso havia acontecido com a Gisele e agora ele tentava fazer acontecer com a Ângela, né, trocando a sua esposa realmente por sua filha, uma coisa extremamente bizarra. Como eu havia especulado no meu último vídeo que eu falei sobre a série, era bem provável que a Netflix
tivesse um certo cuidado com o arco da Ângela, né, interpretada pela Clara Castanho, que recentemente revelou que acabou sendo estuprada e teve todo aquele caso dela, e a série, né, veio, e a personagem dela, num momento muito ruim, né, porque, enfim, a gente ainda tá falando sobre esse tema, então a Netflix tinha falado que ia realmente tomar um certo cuidado com essa personagem, ia editar algumas cenas que poderiam, né, ter algum tipo de abuso e tudo mais, e eu acredito que eles tiraram algumas cenas que poderiam ser importantes. Isso porque nos é revelado lá pro fim da temporada que realmente o Matias está interessado na sua própria filha e transformá-la ela em esposa. Mas olhando a narrativa, pareceu que isso foi meio jogado, porque apesar de logo no começo a gente ver ele tratando ela muito bem, muito carinhoso e tudo mais, a gente vai ver de fato, né, que ele tá interessado nela, mas pro fim isso acontece de uma vez, assim. Eu acho que as cenas em que ele tentava ali algo com ela realmente foram cortadas da narrativa. Mas isso, claro, não é culpa nem da Netflix, nem da história, eu acho que realmente não tinha muito o que fazer. Um grande exemplo disso foi em um diálogo em que a Verônica pergunta pra Ângela se o seu pai já havia abusado dela. Ela fala que não, mas dá pra entender que ela ficou meio confusa. E aí, em um outro momento, ela revela pra todos que ele sim abusa dela e tudo mais. Então, eu acho que aconteceu algo naquele meio ali que a gente não viu. E sobre as atuações, eu preciso falar que o Reinaldo Gianecchini está sensacional nesse personagem, trazendo um grande sedutor, mais um charlatão, né? Um cara extremamente perigoso. Enfim, ele arrasou muito como Matias. Eu fiquei pensando em como eles iriam substituir o Brandão, que foi um personagem muito marcante na primeira temporada, interpretado pelo brilhante Eduardo Moscovis. Aqui a gente teve um personagem realmente à altura, né, quando se trata de pessoas ruins, pessoas maléficas e tal. A única coisa que me incomodou nesse personagem foi a sua lente azul. Eu não sei porque eles colocaram uma lente de contato azul no personagem, ficou extremamente artificial, não só dele, como na personagem da Clara Castanho também. Eu acho que não combinou e ficou muito claro ali que era uma coisa artificial. Já a personagem da Clara, eu acho que é uma personagem muito importante pra trama, ela realmente foi muito importante, e eu gostei muito da atuação da Clara Castanho, apesar de achar alguns exageros ali em alguns momentos, mas no geral eu gostei bastante. Mas eu acho que quem brilhou mesmo foi a Camila Marjola, interpretando a Gisele, que teve poucos momentos, mas eu acho que momentos brilhantes e super importantes pra trama. Ela realmente entrega aquela esposa completamente submissa e que tem medo do marido, mas que no fim acaba se rebelando contra ele, e a gente vê toda essa construção dessa personagem de uma forma muito brilhante. Essa atriz é sensacional. Indo agora pra Verônica, eu já tinha falado no meu último vídeo que eu não curtia essa Verônica heróica, completamente altruísta e impulsiva. E eu esperava de fato que ela fosse amadurecer isso e se tornar aquela personagem mais fria, mais calculista, que não coloca todos esses acontecimentos à frente de qualquer coisa. Mas a gente não viu muito isso aqui. E olha, pra ser bem sincero, eu acho a Verônica uma péssima mãe e uma péssima esposa. Isso porque a mulher ficou um tempão fingindo estar morta, e quando ela finalmente se revela pra família, nada muda, sabe? É uma personagem que está do mesmo jeito que era lá do começo, o que eu acho que é extremamente egoísta. Ela briga com seu marido que tá segurando uma barra ali, cuidando dos filhos. Ela perde o aniversário em vários momentos importantes das crianças e tá sempre ali preocupada e correndo atrás dos casos dela, e parece que a sua família é sempre em última opção. Claro que para a história, a Verônica precisa estar extremamente comprometida com os casos e tentar resolver ali, para justamente a gente ter um enredo, mas eu acho que poderiam ter feito de uma outra forma, fazendo com que ela realmente se importasse ali e se sacrificasse pela família e não só pelo seu trabalho. Outra coisa que me incomoda bastante em Bom Dia Verônica é eles matarem personagens muito importantes e muito cativantes pra trama. Agora foi a vez do Nelson, né, que era um personagem que, pô, ajudou muito a Verônica, e tudo bem, às vezes personagens são sacrificados pra a história andar, mas a gente viu que a morte dele meio que foi em vão, que ele morreu para ajudar a Verônica, e isso não a motivou de alguma outra forma a fazer algo diferente, simplesmente foi mais uma morte do qual
ela fica muito brava, muito triste, mas continua aquela caminhada dela. Então eu acho que essa morte realmente foi em vão, assim como a morte da Anitta, que apesar de ser uma personagem que é muito odiável, eu acho que ela ia ter a redenção ali. Ela estava preparada para lutar, né, contra o sistema e tudo mais. E seria muito interessante ver ela se juntar a Verônica e aquela outra delegada e as três lutarem contra o sistema. Eu queria muito ver a Anitta nesse momento, nessa parte, mas infelizmente eles acabam matando ela no meio do caminho antes da sua redenção e foi realmente muito triste. Mas uma coisa boa dessa segunda temporada foi que eles resolveram algumas pendências da primeira temporada. Como, por exemplo, o caso do orfanato, né? A Verônica acaba descobrindo que havia um novo orfanato e aqui ela, de fato, consegue essa comprovação e ela vai até esse orfanato e acaba descobrindo mais coisas. Então foram realmente revelações que foram muito importantes para a trama. Também vimos o paradeiro da Janice, né? A irmã da Janete, que havia sumido e o Brandão tinha, enfim, maltratado ela. Agora a gente vê que ela tá grávida e tal, e ainda lamenta muito a morte da irmã, assim como eu lamento muito a morte da Janete. Como eu falei, foi uma morte que poderia não ter acontecido, porque a Janete é uma personagem super importante, super cativante, e eu acho que ela faria muito bem para essa segunda temporada, a gente vê o arco dela. Outra coisa também é que a Verônica acaba descobrindo, de fato, sobre o seu pai, o passado do seu pai, que havia, sim, colaborado com a corrupção e todo aquele esquema lá do orfanato, inclusive ele está por trás da negociação ali da Anitta para ir pro orfanato, enfim. Ela acaba descobrindo que seu pai não é realmente tão bom assim quanto ela pensava, mas que cometeu um deslize, tentou sair de toda essa situação e tudo mais. E um grande ponto positivo aconteceu no fim da temporada, quando a gente descobre que há uma conexão entre o Matias e o Brandão, né? Eles fazem uma alusão ao Cosme e Damião, e existe um terceiro irmão, que é o Dom, né? E a gente não sabe ainda quem é esse personagem e quem é esse ator. Ficou um grande mistério ali pro fim da temporada, e eu tô bem curioso para saber quem será esse terceiro irmão, né? E quem será esse ator. Eu espero que seja um ator realmente muito bom, porque esses dois últimos irmãos foram muito bacanas. Eu acho que esse gancho da segunda para a terceira temporada foi realmente muito bom, pois a Verônica vai lá para o Maranhão para, enfim, ver o começo de toda a história, a raiz daquele problema, ao mesmo tempo que a gente vê o Matias ali conversando com seu irmão. Então eu acho que a terceira temporada, que eu acredito que seja a última de Bom Dia Verônica, seja realmente muito boa. Eu acho que essa segunda temporada foi bem inferior à primeira, teve alguns furos bastante significativos na história, alguns momentos ali que pareceu que o roteiro foi bastante desleixado, como, por exemplo, a Verônica ser essa mulher extremamente ágil e tudo mais, mas que nem se importa em andar na rua tranquilamente, porque, pensa, ela é uma mulher que está fingindo estar morta, ela entra na delegacia tranquilamente, ela entra em vários lugares de boa. Outros momentos também, como das câmeras de segurança, né, que funcionam só quando convém ao roteiro. Por exemplo, teve um momento em que a Clara vai sair de casa, aquela câmera funciona, ela precisa ali se esquivar da câmera, mas quando o Matias entra lá na casa da Anitta e mata ela, ninguém percebe, ninguém vê câmera, ninguém vê nada. E um outro momento que eu achei um grande absurdo foi a Verônica estar na balada e ver a Ângela conversando com a sua amiga de muito longe, e ela consegue ouvir o que a Ângela estava falando. Então realmente foi um grande, assim, enfim, um grande absurdo, um grande desleixo. Inclusive eu não gostei muito dessa parte da balada, eu achei tudo muito plástico, músicas bastante genéricas, enfim, dava para perceber que era uma produção ali fazendo uma balada. E várias outras coisinhas que eu acho que me incomodaram nessa segunda temporada, apesar de eu achar que a história em si está se encaminhando para um momento muito bom, no caso, a terceira temporada. Eu espero de verdade que eles consertem esses erros da segunda temporada para a gente realmente ter uma terceira muito, muito boa, tão boa quanto foi a primeira temporada. Então é isso, foi tudo que eu achei sobre a segunda temporada de Bom Dia Verônica. Apesar de eu ter falado dos pontos negativos, eu ainda gostei, eu achei que foi uma boa trama, 6 episódios, dá pra gente assistir super tranquilamente, não foi aquela coisa que ficou se arrastando,
falando, sabe? Enchendo linguiça. Eu acho que ela foi direto ao ponto. E tem vários pontos positivos também. Uma produção brasileira realmente incrível. Uma das melhores séries brasileiras em atividade. Eu quero saber a opinião de vocês, se vocês gostaram dessa temporada. Se vocês gostaram, comenta aqui embaixo. Se você não gostou também, deixa o seu comentário. Deixa o like também que me ajuda bastante. Até a próxima. Tchau!